Bom dia a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pelo desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello para compor o Fórum Permanente de Direito Civil como vice-presidente. Agradecer a doutora Patrícia Serra, como já falou, colega nossa lá na Academia Brasileira de Direito Civil, juntamente com o professor Capanema, professor Sérgio Cavalieri, professor Carlos Roberto, saudar o professor Luiz Paulo, defensores públicos presentes, advogados e estudantes. Esse simpósio em homenagem ao professor Caio Mário, eu achei de extrema felicidade por tudo que já foi dito aqui, mas eu tenho um carinho muito especial, apesar de nunca ter sido aluno do professor Caio Mário, nem nunca ter conversado com ele pessoalmente, mas quando eu entrei para o Ministério Público em 1978, e lá pelos anos de 1979, 80, eu fui promotor de justiça em Volta Redonda. Portanto, muito antes da Constituição da República Federativa de 1978 e muito antes de qualquer tese no Brasil sobre antecipação de tutela. E lá tive um processo de investigação de paternidade. Era um médico que já tinha tido um processo de investigação de paternidade com uma mulher, e depois era uma segunda investigação de paternidade do segundo filho que ele teve com ela. E aí a prova emprestada foi gigantesca de um processo para o outro. A prova era robusta, mas como era filho ilegítimo, espúrio, ele era casado, corria pelaquela lei 883, que era só o pedido de alimentos para o filho ilegítimo. E a prova, apesar de extremamente robusta, ele tinha uns advogados brilhantes na época e conseguia procrastinar o feito. O juiz era o João Bosco, juiz antigo daqui do Rio, morava em Minas, muito bom, mineiro, mas era juiz lá em Volta Redonda, e já aposentou há muito tempo. E o João Bosco virou sobre ele e falou assim, tinha um jeito bem de mineiro interior, falou: "Ô, doutor Leônio, vamos dar um alimento para esse moço aí, ué." Eu falei: "Eu também acho, mas aqui não tem previsão de alimentos, é ação de investigação de paternidade, início da lide. Como é que vamos fixar?" "Uai, dá alimentos. O senhor é o promotor, o senhor diz que acha que pode, eu sou juiz, eu dou alimento, está dando os alimentos." Ele era muito assim, ele sentava, quando eu cheguei na comarca, ele estava no lugar do escrevente, digitando. Aí eu falei: "O juiz está aí?" Ele falou: "Sou eu, meu filho." Eu disse: "Repara, não é que não veio aqui, mas nós já vamos adiantando aqui, que está atrasado, as partes estão esperando aí fora, vamos lá." E ele na cadeira de escrevente fazia pergunta, digitava, marcava e tal. Aí eu falei: "Eu vou ver, João Bosco, vamos ver, eu vou para casa, eu vou examinar." Cheguei em casa ali, nada, nenhum fundamento. De máquina. Aí nada, nenhum fundamento. Eu estava olhando assim, vi na estante, que livro? A primeira edição do reconhecimento de paternidade do seu pai, do Caio Mário. Eu falei: olha, de repente o velhinho traz uma notícia aqui pra gente. Sem muita esperança, peguei o livro dele. E lá tinha a seguinte frase: "Se a prova for robusta, o juiz pode fixar alimentos para custear a vida dele durante o processo." Fui para a máquina Hamilton, elétrica, e... Dia seguinte, chega lá, ele: "E aí?" Eu falei: "Encontrei. O Caio Mário disse que pode." "Uai, o Caio disse que pode, você acha que pode também?" "Pode." Pum, fixou alimentos. Veja, isso daí muito antes da Constituição de 1988. Ninguém falava, veja a visão do Caio Mário,
né? Nós falamos aqui de ter uma visão do futuro, de ver os aspectos sociais e éticos da coisa. A prova era robusta e resolveu esse problema. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo professor Caio Mário. Além de tudo que foi dito aqui, é realmente uma obra inesquecível, perene. Fizeram muito bem em atualizar. Aliás, no Brasil, nós precisamos fazer isso, pegar as obras dos clássicos e serem todas elas reatualizadas. Há também uma atualização muito bem feita em relação à obra do professor Pontes Miranda, do Velho Ponte, pela Revista dos Tribunais, que manteve, inclusive, na íntegra, com notas de atualização quanto à legislação e tal, e a jurisprudência. Muito interessante. Aqui, para falar dessa evolução e atualidade do direito civil, como o tema é muito extenso e o tempo é curto, e eu gosto de manter rigorosamente dentro do tempo, não é? Eu digo que o tempo da palestra deve ser como o vestido das mulheres. Nem tão curto que cause escândalo, nem tão longo que nos faça dormir. Então, a palestra seguirá exatamente o tempo merecido para ela que me foi concedido. Esse exemplo não está muito bom, não. O tempo não está bom, não? O exemplo. O exemplo. Veja bem, do pátrio poder ao poder familiar, primeira coisa. Correto. Os novos paradigmas, hein, Patrícia? Os novos paradigmas hoje que nós introduzimos na Constituição da República, que permitiu o reconhecimento da subjetividade da criança. No artigo 227. Isso foi uma alteração fundamental no direito de família. Reconhecer que a criança e o adolescente passaram a ter direitos subjetivos, que deveriam ser preservados com toda intensidade. Esse fator, somado à independência da mulher na relação matrimonial, né? Vivemos numa sociedade que tínhamos que era e ainda é extremamente machista. Basta ver os últimos pronunciamentos do presidente da República. Então ninguém tem dúvida de que o Brasil ainda tem uma grande parcela de machismo. Basta ver o índice de feminicídio no Rio de Janeiro e no Brasil afora, o que demonstra o machismo exacerbado. Então, querer dizer que nós não somos uma sociedade machista é querer tampar o sol com a peneira. Machista à beça. Machista à beça. Basta pensar que em 1962 veio a primeira lei de maior relevância para a mulher, quando a retirou da situação de pessoa relativamente incapaz. E veja que era uma situação esdrúxula no Brasil. A mulher fazia 21 anos, atingia a plena capacidade civil, casava-se e voltava à condição de relativamente incapaz. Para trabalhar fora do lar, ela necessitava da autorização do seu marido e senhor. Então, uma sociedade bastante machista. Então, a independência da mulher, galgando as universidades, não é? Já lá quase na metade do século XX, de 50 para cá, começando a assumir postos na sociedade, assumindo concursos públicos. Hoje, cada vez mais, nos concursos públicos passam mais mulheres que homens. Nas carreiras jurídicas nós temos isso. Até não sei quanto tempo, mas Cavalieri pode dizer, nós tínhamos 2 desembargadores, não era? Só tinham 2. Hoje, quanto nós temos? Não sei, mas certamente uma dezena, né? Aqui 49. 49 desembargadores, né? Aura e Maristela. Eram só as 2. Então, veja bem, isso tudo possibilitou uma alteração substancial na legislação e na jurisprudência na questão relativa ao poder familiar, que era o pátrio poder, não é? E agora se denominou o poder familiar, o que também não me parece a expressão mais adequada e técnica, porque esse poder não é poder no sentido próprio da palavra, é poder no benefício do outro,
no sentido do outro. Daí autores mais modernos usarem autoridade parental. Eu acho até que essa expressão é mais adequada do que poder familiar, autoridade parental. Então, esse reconhecimento da criança e de seus direitos em face de seus pais, hoje já há um questionamento grande na doutrina mais especializada de uma possível responsabilidade civil e se questionando a exposição que as mães fazem de seus filhos na internet. Será que há esse direito mesmo de expor o filho com fotografias, etc, 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 exacerbadamente, muitas das vezes com intuito comercial e financeiro embutido? Veja a que ponto se chegou. Hoje já se fala na questão de uma responsabilidade civil por abandono afetivo. Quando é que se poderia pensar que um pai poderia responder por abandono afetivo no direito brasileiro? Se negava isso veementemente. Hoje já se questiona essa possibilidade e alguns tribunais já reconhecem essa possibilidade do abandono afetivo. E aí eu deixo logo claro que não está se falando como muita gente pensa de maneira errônea. Ninguém pode obrigar o outro a amar. Não pode. O manto do direito não consegue cobrir isso. O amor não pode. Não pode mesmo. E quando se entra com responsabilidade civil pelo chamado abandono afetivo, não é porque o pai não ama seu filho. Não é isso. Quando se entra com responsabilidade civil por abandono afetivo, é porque o pai não cumpriu as suas funções de pai hoje. Hoje, ser pai não é só pagar alimentos e ser um mero visitante. Hoje é dar assistência ao filho, dar carinho, chegar, levar ele para o Maracanã para assistir o Fluminense ganhar. Ou o Flamengo. Não é? É isso é que é. Ele não está cumprindo com o dever dele de pai. E é por isso que ele responde. Ele responde civilmente, não é por amor. Amor é um ato extremamente subjetivo. Ele pode não amar, mas se ele fizer tudo isso, está bom. E a psicanálise mostra que se ele fizer tudo isso, muito provavelmente ele vai amar. Bom, uma outra alteração. Então, isso mexeu na nossa estrutura de relação de pais com os filhos. E aí alterou tudo. Aquela questão daquela guarda psicopática, que era a guarda unilateral, se passou para a guarda agora compartilhada, como regra. E veja que, há muitos anos, o cônjuge, para deter a guarda numa possível separação, estava vinculado à culpa em uma separação. Vinculava-se a guarda à culpa. E veja que, tecnicamente, era uma posição dogmaticamente, absolutamente esdrúxula. Porque eu tenho dois tipos de relações jurídicas. Uma relação jurídica horizontal entre os cônjuges, que não tem nada a ver com uma relação jurídica vertical entre pais e filhos. Como é que essa relação jurídica aqui vai influenciar na outra relação? A não ser, lógico, que o pai é viciado, está grávido, está no cartel de Medellín, etc, etc, etc. Aí não pode ter... Mas aí não é por causa da culpa dele, é pela incompatibilidade dele no exercício da relação jurídica vertical em relação aos filhos. Bom, um outro fator bem mais recente que alterou substancialmente as relações jurídicas familiares e jurídica em geral, e que me parece que ainda não temos o fim dessa história consagrado, que foi o Estatuto das Pessoas com Deficiência. A Lei 13.146 de 2015, que alterou substancialmente o sistema de incapacidade no Código Civil. Aqui, uma primeira observação. Quer no Brasil, quer na legislação estrangeira, se estabelece incapacidade para proteger. Para se dar um regime jurídico mais protetivo, se cria a incapacidade. Contra ele não corre prescrição nem decadência. O ato praticado por ele sem estar devidamente assistido poderá ser nulo ou anulável. Não é verdade? Então, nós criamos um sistema, no Brasil e em qualquer lugar do mundo, nós criamos um sistema de proteção através da incapacidade. A incapacidade é feita para proteger. Bom, acontece
que vem a lei da pessoa com deficiência e altamente bem intencionada, não tenho dúvida nenhuma disso, apesar de já ter um projeto já em andamento para voltar a ser como era, já tem um projeto para voltar, andando a passos largos, estabeleceu que a pessoa com deficiência não faz parte mais do rol de pessoas absolutamente incapazes. Então, o artigo 3º do Código Civil hoje, ele só conhece pessoa absolutamente incapaz no Brasil, os menores de 16 anos. Não há mais incapacidade absoluta no Brasil em virtude de deficiência física, mental ou intelectual, porque expurgou-se do artigo 3º a possibilidade de reconhecimento de capacidade absoluta, tudo caminhando para o parágrafo 4º para você tentar encaixar numa possível incapacidade relativa. Muito bem. E aí vem o artigo 4º do Estatuto e diz que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Muito bem. Espetacular, maravilhoso, merece elogio. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa e aí elenca várias hipóteses de direitos existenciais. Casar, constituir união estável, direitos reprodutivos, decidir sobre o número de filhos, fertilidade, exercer o direito de família, tutela, adoção e até ser tutor. Muito bem. Acontece que quando saiu essa norma, algumas pessoas acreditaram, bom, então agora não tem mais interdição, não é possível mais a interdição, ou colocar sob curatela nenhuma pessoa que tenha problemas mentais, porque a incapacidade absoluta estaria restrita somente aos menores de 16 anos. O artigo 84 do próprio Estatuto vem dizer o seguinte: a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício da sua capacidade legal em igualdade de condições de todas as demais. É facultado a ela utilizar-se da tomada de decisão apoiada. Mas vem o parágrafo 3º e de maneira clara e expressa diz o seguinte: a definição da curatela de pessoa com deficiência constitui medida extraordinária proporcional às necessidades e às circunstâncias do caso e deverá durar o menor tempo possível. E ressalva o 85 que essa curatela ela é somente para direitos de natureza patrimonial e negocial e não influirá nos direitos existenciais, sexualidade, patrimônio, etc, etc, etc. E o parágrafo 2º, mais uma vez, elenca as medidas que seriam a medida extraordinária, quer dizer, como exceção, a curatela de um incapaz. Está previsto na lei. Está previsto na lei. A lei diz isso. Então, primeira colocação. É possível curatela de deficiente? É possível. É a regra? Não. Somente de maneira excepcional. E qual é a extensão dela? Limitada a direitos de natureza, vamos chamar, num sentido amplo, patrimonial. Os direitos existenciais estão todos preservados. Muito bom. Mas qual é o problema? O problema não é quando você já interdita, e aí, se estiver interditado, eu vou poder questionar a questão da capacidade. O problema é de todos os deficientes que não estão interditados. Porque aí aquele sistema protetivo, nós retiramos dessas pessoas. Por exemplo, agora, quanto deficiente mental, correrá o prazo de prescrição e decadência. Porque o 198 diz que só em relação aos absolutamente incapazes é que não vai correr prescrição e decadência. Então agora, contra esse deficiente, correrá prescrição e decadência. Então me parece que há uma grande preocupação, mas mais, os atos por ele praticados sem assistência de ninguém, não mais poderão, em tese, serem considerados nulos, porque eles agora são pessoas o quê? Absolutamente capazes. Então, é por esse motivo
É por esse motivo que já há um projeto de lei e já há um movimento na doutrina, já questionando sobre tentar um acerto de contas nessa questão. Acho que devemos manter, evidentemente, os direitos existenciais do deficiente perfeitamente íntegros, não tenho dúvida quanto a isso, porém, nessa questão das relações de natureza patrimonial, nós ficamos sempre numa dependência, ou de ele se utilizar de uma tomada de decisão apoiada, ou de uma possível interdição. Então, me parece que é algo bastante complexo aqui. Posso continuar? Vamos lá. Outra hipótese bastante que alterou bastante o sistema de direito de família, uma questão importante, mas um pouco menor, é a questão da aquisição dos apelidos do padrasto ou da madrasta. O parágrafo 8 do artigo 57 da Lei de Registro Público, ele permite hoje que o enteado ou a enteada, havendo motivo ponderável, e na forma dos parágrafos 2º e 7º desse artigo, poderá requerer ao juiz competente que no registro de nascimento seja averbado o nome de família de seu padrasto ou de sua madrasta, desde que haja expressa concordância de quem? Destes, sem prejuízo de seus apelidos de família. De plano, a lei não prevê a autorização do outro genitor biológico para tanto. Se limita só à manifestação de vontade dele e do padrasto em aceitar e a mãe em aceitar. Essa mudança do simples apelido de família, sem que haja uma consagração de uma paternidade socioafetiva, porque não se exige isso, me parece que deveria se exigir o consentimento do outro genitor, e possibilitar ao enteado, ao atingir a maioridade, requerer a retirada desses apelidos de família, tal qual se admite para qualquer um de nós, ao atingirmos a maioridade civil, pedir a alteração do nosso prenome por previsão expressa na Lei de Registro Público. Então, me parece que seriam medidas extremamente necessárias nesse aspecto. Uma mudança, e aí já bastante radical, foi a questão da possibilidade de casamento homoafetivo no direito brasileiro. Estou falando de casamento. Começou tudo com o STF, através da AD 4.277, reconhecendo que parceiros homoafetivos constituem entidade familiar e, como consequência, podem estabelecer união estável entre eles. Aqui cabe uma pequena janela que se tocou na parte da manhã na questão da jurisprudência influenciando o direito civil em geral e, de maneira bombástica, o direito de família. Me parece que um desses motivos se deve, em parte, à inércia do outro poder, do poder legislativo. O poder legislativo não legisla pautas que seria de interesse da sociedade, há o clamor social e vem o judiciário e supre essa ausência através do chamado ativismo judiciário. É um problema e, ao mesmo tempo, é uma solução. É um problema porque, no Brasil, os direitos existenciais estão sendo resolvidos não por lei. Quem resolve a questão de direitos existenciais no Brasil ou é a jurisprudência ou resoluções administrativas. Casamento entre pessoas do mesmo sexo, jurisprudência. Cirurgia de mudança de sexo, resolução do Conselho Federal de Medicina.
Posição em relação aos transgênicos. Conselho Federal de Medicina. Ortotanásia. Conselho Federal de Medicina. Então, hoje, nós temos direitos existenciais que estão sendo resolvidos no Brasil, não tradicionalmente como se pensava, através de legislação. E agora, recentemente, como lembrou o presidente deste fórum, veio essa medida provisória que é absolutamente esdrúxula. Me parece que primeiro ela é inconstitucional, porque falta o requisito da urgência, e, em segundo lugar, medida provisória para alterar o Código Civil. Qual é a validade da vigência da medida provisória? 60 dias? Aí, agora entrou, alterou lá, entra no Planalto, já está, alterou o Código Civil. Aí daqui a 60 dias não aprova a medida provisória, o que faz? Tira do Código Civil. É isso que vai se fazer. Medida provisória. Né? Violentando, acabou com a teoria objetiva na questão da desconsideração, passou a exigir dolo e etc. Deu um baque, dependendo da interpretação, na questão da função social do contrato, vai depender de como se interprete aquilo. Virou um elefante branco para saber, não se sabe ainda. Conforme a interpretação, pode-se ter acabado com a tal da função social do contrato ou não, vai depender. Vai depender de se entender, e há discussão na doutrina se as normas do direito do consumidor são prevalentes ao Código Civil, então essa alteração na função social do contrato não atingiria as relações consumeristas, mas há quem entenda que não é bem assim. Entendeu? O professor Melim também entende que não é assim, que então pode. Então, se interpretar, percebe? Então, medida provisória, vamos combinar, para alterar o Código Civil, é algo que é preocupante. Pois bem, depois do Supremo ter decidido, na jurisprudência, na ADIM, que era possível união estável entre pessoas do mesmo sexo, até aqueles que eram contra o Supremo poder dizer isso, professor Lênio Streck, depois que saiu essa decisão, ele disse: agora pode ter casamento. Porque a Constituição diz que você pode converter a união estável em casamento. Se é união estável, pode converter em casamento. Eu era contra, achava que o Supremo não podia dizer isso. Mas já que diz, é possível converter em casamento. Bom, logo em seguida, o que veio? O STJ, e dizendo, na verdade, o seguinte: o ministro Salomão, RESP 1183-378, do Rio Grande do Sul, o que ele disse? Na prática, seria uma hipocrisia dizer que os homossexuais podem casar-se mediante conversão e não podem casar diretamente. O que é? Tem que ter um estado probatório? É ridículo. E aí, nesse RESP, admitiu o casamento direto entre pessoas do mesmo sexo, independentemente de ser na conversão. Depois disso, o que veio? A resolução 175 do CNJ, admitindo expressamente a habilitação de casamento entre pessoas do mesmo sexo, punindo o serventuário que se negar a processar essa habilitação. Resolução 175. Conclusão: até 2017, segundo a última pesquisa que eu fiz, nós tivemos 15 mil casamentos homoafetivos realizados nesse país. Então, é uma mudança também que não veio pelo regime normal de legislação, como acontece em quase toda a Europa. Em Portugal é permitido o casamento de pessoas do mesmo sexo, está previsto na lei. Alterar no Código Civil e lá diz que pode ser. Quer dizer, por previsão expressa na lei. E não aqui por mera jurisprudência. Mas, por outro lado, há que se louvar também a jurisprudência, porque não se iludam. Para chegar à união estável, a evolução toda do direito brasileiro não foi legislativa. Foi jurisprudencial. Que em tempos idos começou reconhecendo o que no concubinado, quando tinha muito tempo? Primeiro, indenização por serviços prestados. Importou-se o Instituto do Direito Comercial, sociedade de fato, para se amparar. Então, nós devemos à jurisprudência, se há proteção à união estável hoje, não tenha dúvida que devemos agradecer, para quem gosta, e eu gosto muito, devemos agradecer a quem? A jurisprudência pata, não foi a legislação. Não foi a legislação. Foi a jurisprudência que construiu isso. Durante muitos anos, aos trancos e barrancos, foi construindo. Pois bem, uma outra alteração que nós temos nas relações familiares, e aí essa é bastante bombástica, máximo de 10 minutos,
Oh, mas você falou quase 10 minutos, eu vou falar mais 10 aqui, 10 aqui. Veja bem aqui. Ela usou meu tempo aí, falou pra caramba. Presta atenção aqui. Repare aqui, né? Chega na minha vez, é 10 minutos. Relógio só conta quanta gente. Veja bem. Mudança de sexo e sua... Eu tenho que falar naquilo que você pediu para falar, na multa parentalidade. Já pediu, que obedece à presidência. Repare aqui. Mudança de sexo e sua repercussão nas relações familiares. 30 minutos. Tratado pela Resolução 1955 de 2010 do Conselho Federal de Medicina. Se você abrir o site do STJ, lá nas teses sobre registro, o número 7 da edição 80 sobre registro público tem o seguinte teor: as pessoas que passarem por procedimento de redesignação sexual têm direito à alteração do prenome e do gênero no registro civil de nascimento. Bom, consagrou a possibilidade de aqueles que se submeteram à cirurgia de mudança de sexo alterarem o prenome e o sexo. Acontece que o STF, na ADI 4275, em que foi relator o ministro Marco Aurélio, entendeu que é possível essa mudança independentemente da realização da cirurgia de mudança de sexo. Diz lá, de modo a reconhecer aos transgêneros que assim desejarem, independentemente da cirurgia de transgenitilização ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, o direito à substituição de prenome e sexo diretamente no registro civil. Mas não ficou aí também. Essa possibilidade de alteração de nome e sexo, independentemente da realização de cirurgia, vem agora decidida pelo provimento 73 de 2018 do CNJ, cujo teor diz o seguinte, deixando claro o parágrafo primeiro, o artigo que o atendimento do pedido apresentado ao registrador independe de prévia autorização judicial ou da comprovação de realização de cirurgia de redesignação sexual ou de tratamento hormonal ou de patologia, assim como de apresentação de laudo médico ou psicológico. Então, atualmente, é permitido a mudança de nome e de sexo diretamente ao registro, independentemente de realização de cirurgia e de decisão judicial, a obedecer-se ao provimento do Conselho Nacional de Justiça. E aí vem, no direito de família, o questionamento. Se ele é solteiro, não tem filhos, e submete-se à cirurgia ou não e muda, consequências menores. Aliás, é o que acontece na maioria das hipóteses. Na maioria das hipóteses. Mas suponha que ele seja casado e tenha filhos. Submeteu-se à cirurgia, foi no registro e fez a alteração de nome e prenome. Em primeiro lugar, como fica o casamento dele? Seria nulo? Por quê? Se o Supremo decidiu que pode haver união estável do mesmo sexo, depois o Supremo reconheceu o casamento, e agora o Conselho Nacional diz que pode haver casamento de pessoas do mesmo sexo. Seria simplesmente um casamento de pessoas do mesmo sexo. Por isso, nada impede, evidentemente, o pedido de divórcio, separação, eu não estou questionando isso. Mas quanto à invalidade, por si só, não se daria por esse motivo. Segundo, como ficam os laços de filiação? Nós vamos ter duas mães, dois pais, ou vamos hipocritamente dizer, não, em relação aos filhos ele tem um status, olha só, professor Alberto, vamos criar dois status jurídicos agora.
Em relação aos filhos, ele tem o status jurídico de pai, mas em relação aos outros é uma coisa bastante esdrúxula, né? E me parece que o poder familiar vai permanecer sem nenhum problema. E para terminar, a pedido da nossa presidência, a questão da multiparentalidade. Como eu sei o que você fala? Tá vendo? Conhece tudo. Ela conhece mesmo. Ela conhece mesmo. Veja bem aqui. Multiparentalidade. Aqui, nós temos, no Código Civil, um parentesco natural, que me parece que esse parentesco natural é aquele que vem por relação sexual ou por inseminação artificial homóloga. Por quê? Porque importa. São pais biológicos, o modus de procriação é ou mediante inseminação artificial ou mediante relação sexual, não altera. E a chamada de outra origem seria exatamente o sócio afetivo e uma inseminação artificial heteróloga em relação àquele que não contribuiu com material genético. Na verdade, aqui, essa questão da pluriparentalidade ou multiparentalidade, ela já era reconhecida no século XIX pelo pai da psicanálise, o velho Sigmund Freud. É verdade. Ele já fazia no século XIX a diferença entre pai e genitor. Ele já dizia que pai é aquele que procria, enquanto que genitor, ele diria pai, a expressão mais correta era pai, é um fato natural. Genitor é um fato natural. Pai é um fato cultural. Pai é o que cria, é o que dá cuidado, é o que dá afeto. Genitor é aquele que contribui com material genético. Na verdade, o que nós temos aqui é exatamente essa hipótese com a multiparentalidade, no RESP 898 de 60, ministro Luiz Fux. A tese do Supremo foi a seguinte: a paternidade socioafetiva, declarada ou não, isso é importantíssimo, declarada ou não, então, para haver multiparentalidade através de acréscimo de paternidade socioafetiva, não é necessário que haja declaração, é situação fática que depende de prova, tal qual a união estável. Em registro público, não impede, declarado ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo da filiação concomitante baseada na filiação biológica. O que o Supremo resolveu aqui, a hipótese fática era a seguinte: existia uma paternidade socioafetiva e o pai biológico negava a possibilidade de ser considerado pai, queria simplesmente efeitos da personalidade, porque ele dizia, se já tem uma paternidade socioafetiva, não se pode estabelecer a paternidade biológica agora. E, até com o voto vencido do também colega nosso de academia, o ministro Fachin, que entendia que não, que deveria prevalecer a sociedade socioafetiva. Se entendeu que as duas vivem concomitantemente. Muito bem. Qual é o problema? Primeiro, me parece que essa hipótese não se aplica aos doadores de material genético para a reprodução assistida. Se nós formos incluir isso para os doadores, nós acabamos com o sistema de reprodução assistida. Todo o sistema de reprodução assistida, ele se baseia primeiramente na quantidade de doadores. O mais importante para um sistema de reprodução assistida funcionar direito é ter um número grande de doadores. Que, por exemplo, numa cidade como Friburgo, eu não posso ter o mesmo doador doando o mesmo sêmen 2 vezes. Sob pena de eu ter incesto. Então é a quantidade de doadores. E para ter quantidade de doadores, o princípio qual é? O anonimato. Você está fazendo gratuitamente, beneficiando, possibilitando casais que são estéreis poder realizar o seu projeto parental, você não poderia vincular. Então me parece que na reprodução assistida, essa multiparentalidade não irá incidir. Muito bem. Apesar de, no caso concreto, que eles terem decidido ser, existe uma paternidade socioafetiva e eu posso estabelecer uma paternidade biológica. Me parece que o inverso é verdade. Se eu tiver uma paternidade biológica, eu posso estabelecer uma paternidade socioafetiva e é o que vai acontecer em 90% das hipóteses.
Quais são os casos clássicos de responsabilidade socioafetiva que nós temos nos tribunais brasileiros? Ele ou ela que eram separados, ela, vamos dar um exemplo com ela, separado do marido, tinha filho do primeiro casamento, convive com o novo companheiro, etc, etc, etc. Esse companheiro pega aquela criança desde pequenininha, trata como pai, leva para a escola, leva para o colégio, se acarinha, estabelece a sociedade socioafetiva. A maioria das hipóteses é uma paternidade biológica consagrada e o estabelecimento pela multiparentalidade de uma paternidade socioafetiva. Me parece que isso é possível, apesar de o caso subjúdice lá ser só do inverso. Não vejo sentido, porque limitar na hipótese que seria a mais abrangente. E uma outra pergunta, se haveria ou não possibilidade ainda de utilização da adoção. Porque muitos perguntaram logo, para que a adoção? Eu posso dizer que esse sujeito é meu filho, sócio-afetivo, processo muito mais simples no âmbito registral, e eu saio do processo de adoção, que é longo e duradouro. Porque está na lei. Está na lei. Pode fazer diretamente no registro. Não precisa de processo judicial. Mas me parece que há uma diferença fundamental entre a adoção e a pluriparentalidade. Qual é? É que na adoção rompe o vínculo de parentesco com a família biológica. E na multiparentalidade, muito pelo contrário. Elas vão conviver concomitantemente. Então me parece que quem quiser se preservar, ainda há interesse na adoção nesse sentido. Bom, eu gostaria só de me despedir de vocês, e como a plateia é composta de jovens, não é? Predominantemente, ler uma mensagem de alguns desejos de um autor francês, o Victor Hugo, que é muito conhecido pelos Miseráveis, que eu tive até o prazer de, nessa obra, coordenada pelo Carlos Roberto Castro Neves, escrever sobre ele, hein? José Roberto Castro Neves, para, no volume de O que a Literatura Traz para o Direito, fazer um comentário sobre Os Miseráveis, mas o Victor Hugo também era um poeta exemplar. E eu selecionei alguns versos dele para terminar, que me parece que, em tempos tão conturbados, é sempre bom. Desejo primeiro que você ame, e que sendo amado, também seja amado. E que, se não for, seja breve em esquecer. E que, esquecendo, não guarde mágoa. Desejo, pois, que não seja assim. Mas, se for, saiba ser sem se desesperar. Desejo ainda que você seja tolerante. Não com os que erram pouco, porque isso é fácil, mas com os que erram muito e irremediavelmente. E que, fazendo bom uso dessa tolerância, você sirva de exemplo aos outros. Desejo que você, sendo jovem, não amadureça depressa demais. E que, sendo maduro, não insista em rejuvenescer. E que, sendo velho, não se dedique ao desespero. Porque cada idade tem o seu prazer e a sua dor. E é preciso deixar que eles escorram por entre nós. Desejo, por sinal, que você seja triste. Não o ano todo, mas apenas um dia. Mas que nesse dia descubra que o riso diário é bom, o riso habitual é insosso e o riso constante é insano. Desejo que você descubra com o máximo de urgência, acima e a respeito de tudo, que existem oprimidos, injustiçados e infelizes que estão à sua volta. Desejo outro sim que você tenha dinheiro, porque é preciso ser prático, e que pelo menos uma vez por ano coloque um pouco dele na sua frente e diga: isso é meu, só para que fique claro quem é o dono de quem. Desejo, por fim, que você tenha alguém que se ame hoje, amanhã e nos dias seguintes, e quando estiverem exaustos e sorridentes, ainda haja amor para recomeçar. E se tudo isso acontecer, não tenho mais nada a te desejar. Muito obrigado.